Meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo de doutrina. Hoje nós vamos trabalhar sobre a doutrina da criação. Sem mais delongas, então, vamos iniciar o nosso trabalho aqui. Essas aulas elas estão divididas em 3 partes. Nós vamos iniciar hoje com a primeira, começando hoje com a introdução à doutrina da criação. A segunda aula será sobre a natureza da criação. E em terceiro lugar, nós vamos fazer ali um breve comentário acerca dos capítulos 1 e 2 de Gênesis, dando um aparato exegético, um auxílio, algumas ferramentas para que se possa interpretar da forma correta o que está escrito ali. Hoje, sobre a doutrina da criação, então, nós vamos começar definindo. Nós podemos definir, então, a doutrina da criação da seguinte maneira: Deus criou o universo inteiro do nada. Ele era originariamente muito bom e ele o criou para glorificar a si próprio. Então, nós temos aqui 3 pontos nessa definição. Primeira coisa, que Deus criou inteiro do nada. Não criou apenas uma parte do nada, mas ele criou inteiramente do nada. A segunda coisa é que ele era originariamente muito bom. Tudo que Deus criou era bom, inclusive a criação do homem. Então, originariamente, a afirmação correta é dizer que tudo era muito bom, né? Que elas são originariamente boas. O pecado e as consequências da queda, elas vêm para uma fase posterior e não originária, ou seja, as coisas não são, vamos utilizar esse termo aqui nesse contexto, tá? Naturalmente más, porque elas se tornaram más. Deus as criou muito boas. E terceiro ponto aqui é que ele o criou para glorificar a si próprio. Então o cosmos, os seres humanos, tudo que existe foi criado para a glória de Deus. O propósito último é isso. Aqui então vamos trabalhar um pouco mais sobre essa questão da criação do universo do nada. Claramente a Bíblia requer que creiamos que Deus criou o universo do nada. Algumas vezes nós utilizamos a expressão latina ex nihilo para significar isso. Ela é traduzida como do nada. É usada trazendo essa ideia da criação a partir do nada, ou seja, Deus começou a criar o universo e quando ele criou o universo não existia nada. Antes de Deus ter iniciado, na verdade, nada existia, exceto o próprio Deus. Então ele não criou o universo a partir de uma massa anterior, ele não utilizou os anjos para isso, ele não utilizou um demiurgo para isso. Deus é o próprio Criador. E antes de criar todas as coisas, nada materialmente existia, porque ele é o ser supremo e que existe antes das criaturas, porque ele, de fato, é o Criador. Nós vamos ver alguns textos para isso, nós temos aí algumas indicações textuais. Gênesis capítulo 1, versículo 1 logo, que começa com uma afirmação categórica e no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Isso que está escrito, olha aqui, minha Almeida século XXI está assim. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aqui a frase os céus e a terra inclui a totalidade do universo. Não é apenas o céu visível e a terra visível, mas uma expressão que nos dá a entender que Deus criou todas as coisas. O Salmo 33 nos diz, mais um pouco, vamos lá para o Salmo de número 33. Salmo 33, versículos 6 e 9. Os céus foram feitos pela palavra do Senhor. Então aqui a gente tem o meio, né, pelo qual Deus criou todas as coisas. Os céus foram feitos pela palavra do Senhor e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. E o versículo 9. Pois ele falou e tudo se fez, ele mandou e logo tudo apareceu. Veja que aqui deixa bem claro que todas as coisas foram criadas em atendimento à ordem do Senhor. Ele designou e assim foi feito. Tudo foi criado pela sua vontade e através da sua palavra. Haja e ouve. Ele disse e foi realizado. Vamos mais a um texto. João capítulo 1, versículo 3. A natureza é obediente, nós que não somos, né? João capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria.
Então veja aqui que todas as coisas, não uma parte delas, mas todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, Jesus Cristo, nada do que foi feito existiria. Nós vemos então essa questão de que ele falou, ele ordenou e tudo foi criado e que nada existiria sem Deus, ou seja, Deus ele é o fundamento, ele é a causa primária de todas as coisas e não só da sua criação, mas elas existem por intermédio dele e nós vimos isso na doutrina da providência, de que Deus é o criador e ele também é o sustentador e se ele não sustentasse, as coisas não existiriam. Esse termo, todas as coisas, aqui em João 3, ele tem uma amplitude bastante interessante, que nós podemos conferir nos outros textos que nós citamos aí, como Atos 17, versículo 24, que diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, essa aqui é a amplitude, né? Não é só a visão de todas as coisas de forma restrita, mas de que ele criou o mundo e tudo o que nele há. Nós vemos também aí uma outra aplicação num texto subsequente aqui citado, em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Que nós temos: pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Ou seja, a afirmação que nós temos aqui é que as coisas que nós vemos não foram criadas de outras coisas visíveis, mas o que é visível foi feito do que é invisível. Aqui nós temos uma tradução direta do grego e que realmente remete a esse significado que nós podemos ver de forma fácil, simples e clara no português. O que nós podemos aprender daqui, não diretamente, porque ele não vai usar esse termo, mas ele traz uma ideia de que o universo foi criado de algo invisível. Mas seria muito estranho ao autor encarar de que o que é invisível seria algo materialmente invisível. Na verdade, ele está contestando a ideia de a criação ter vindo de alguma matéria pré-existente. E para esse propósito, o versículo é inteiramente claro. Ou seja, não é a defesa, provavelmente na mente do autor aqui de Hebreus, de que o universo foi criado a partir de uma matéria invisível. Mas ele utilizou esse termo de que o visível veio a partir das coisas que não se veem, justamente para trazer a ideia que o universo foi criado pela palavra de Deus a partir do nada, que não foi a partir de uma matéria anterior, que não foi a partir de uma divindade anterior, mas foi a partir de si mesmo, da sua vontade, através da sua palavra. E um outro texto que nós podemos trazer aqui é Colossenses capítulo 1, versículo 16. Paulo aqui vai deixar bem claro, porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ou seja, em Cristo, né, Deus criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Não apenas o cosmo, o universo em termos materiais, mas inclusive todas as coisas espirituais. Os anjos, os principados, as potestades, todos os poderes foram criados. Existe uma ordem criacional, existe toda uma estrutura, cada uma com a sua designação dada por Deus, e todas elas só subsistem e existem por causa de Cristo. Aqui nós temos então categoricamente essa afirmação da amplitude da criação e de que todas elas foram feitas por Deus. Assim, nós podemos tirar já algumas conclusões a partir do que nós falamos até agora acerca da doutrina da criação. De que porque Deus criou a totalidade do universo do nada, nenhuma matéria do universo é eterna. Então, se Deus não criou a partir de nada, né? Ele não criou a partir de algo já existente, nós podemos afirmar facilmente que não existe nada, nenhuma matéria eterna, exclusivamente com esse padrão de eternidade
de nunca ter início e nunca ter fim, somente Deus. Então tudo que nós vemos, os lagos, os animais, as montanhas, as estrelas, a própria Terra, tudo veio à existência quando Deus os criou. Isso nos lembra também que Deus governa todo o universo e que nada na criação deve ser adorado a não ser Deus. Se Ele é o Criador de todas as coisas, o nosso relacionamento com as criaturas não pode ser de adoração, mas de contemplação, de exultação naquele que criou, porque elas são meras criaturas como nós. Meras não no sentido depreciativo, mas no sentido de que elas não são dignas de adoração, elas não são dignas de louvor, assim como é o Criador. Então aqui já nos quebra a qualquer tentativa e qualquer inclinação à idolatria. A idolatria acontece quando nós colocamos algo no lugar do Criador. E o entendimento, a compreensão da doutrina de que Deus é Criador de todas as coisas, nos tira qualquer tipo de veneração, de qualquer tipo de adoração imprópria de seres criados ou de coisas criadas. Nós devemos adorar unicamente o Senhor Deus. O terceiro ponto é que Deus tem direito legítimo sobre toda a criação. Aqui, se nós negarmos a criação ex nihilo, né, a criação a partir do nada, nós teríamos que dizer que alguma matéria já existia e que ela, como Deus é eterna, isso identificaria essa matéria com um atributo que só a divindade tem, que somente Deus tem. Essa ideia também desafiaria a independência e a soberania de Deus, bem como o fato de que a adoração é devida somente a Ele. Como diz Wayne Grudem, se a matéria existisse separada de Deus, então que direito inerente teria Deus de governá-la e usá-la para a sua própria glória? E que confiança poderíamos ter de que cada aspecto do universo cumpre de modo supremo os propósitos divinos se algumas partes dele não foram criadas por Deus? Ou seja, o controle absoluto e o direito legítimo absoluto que Deus tem de governar as suas criaturas parte do princípio de que Deus as criou. Deus tem direito legítimo sobre toda a criação porque Ele assim o fez. Se houvesse algo na criação que não fosse criação dele, na existência, perdão, que não fosse criação dele, que direito Deus teria de utilizá-la para cumprir os seus propósitos? Mas Deus tem direito absoluto sobre todas as coisas, porque de fato elas só existem porque Deus as criou. E nós temos aqui dois últimos pontos. É que a criação possui significado e propósito, e isso é um lado muito positivo da doutrina da criação, de que Deus criou o universo a partir do nada, porque ele tem então significado. O seu significado não está em si mesmo, mas está naquele que o criou. O valor está muito intimamente ligado àquele que o criou. O mundo não é uma fotocópia, o mundo não é uma cópia de algo que existiu, o mundo é uma criação inédita, uma criação legítima, uma criação própria de Deus, é uma criação original, criação autoral do Senhor. Então, isso empresta a ela, destaca, dá a ela, outorga a ela uma grande dignidade e significado. Ela não tem significado em si mesma, mas em Deus, naquele que o criou. Imagine quando a gente pensa nas obras de arte, de grandes pintores, de grandes escultores, de grandes artistas de gravuras, nós pensamos, olha que rico quando nós identificamos o nome Van Gogh, Leonardo da Vinci, Michelangelo e tantos outros, por causa do valor atribuído dessa pessoa de grande destaque ter criado. O universo foi criado pelo maior autor de todos, que é o próprio Senhor Deus, de quem nós adquirimos habilidades, e só temos essas habilidades porque fomos criados à imagem e semelhança dele, de criar qualquer coisa. Então, existe uma grandeza de significado no universo porque Deus criou, e não só de significado, mas também de propósito. Aquela pergunta filosófica de que por que existe algo não nada é respondida de forma tão majestosa quando nós vemos que um Deus criou. E Deus criou para algo, Deus criou para a sua glória, para um propósito eterno. Nós não estamos aqui por nada e sem propósito algum. Nós temos um propósito e temos que conhecer a Deus para chegarmos à concretização desse propósito pessoalmente, individualmente,
mas também entendendo que todas as coisas vão culminar no propósito que Deus tem agido, que Ele tem orquestrado nos seus grandes atos da história. Né? O mundo, a história é o palco onde Deus realiza os seus atos. Além de ter um significado e um propósito, Deus, em sua sabedoria, criou para alguma coisa, que é o propósito. Devemos entender que esse propósito remete a utilizar a criação de um modo que ela se encaixe no governo soberano de Deus, que é de trazer a sua própria glória, glória a si mesmo. E a criação, ela nos traz satisfação. Nós vemos aqui que ela pode nos trazer satisfação porque Deus criou. Nós entendermos Deus como criador de todas as coisas não nos deve dar uma relação com a natureza diminutiva, uma relação depreciativa, uma relação de que a natureza é apenas uma subordinada ao homem. Muito pelo contrário. Ela deve ser um meio de júbilo, de exaltação ao nosso Deus. Contemplarmos a natureza, nos relacionarmos com ela, cuidarmos dela, vermos, percebermos a sua existência, deve ser um meio para que nós exultemos e engrandeçamos o nosso Deus e devemos ser gratos a Ele por tudo que Ele criou. Vamos então prosseguir aqui para mais um ponto, a questão de Adão e Eva, né? A criação direta de Adão e Eva. Nós temos aqui um texto de Gênesis 1, versículo 27, que diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então vejamos que a Bíblia também ensina que Deus criou Adão e Eva de um modo especial e pessoal. Diz aí a palavra do Senhor no capítulo 2 de Gênesis, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Após isso, Deus criou Eva do corpo de Adão. Então Eva não nem Adão são seres alienígenas, colocados na terra de uma matéria diferente da criação de Deus, como se tivesse uma matéria celestial, alguma coisa assim. Não. Deus criou os céus e a terra, criou Adão a partir da terra e depois criou Eva a partir de Adão. Existe um elo de gratidão, porque a humanidade foi criada a partir da natureza, então não pode ter uma atitude soberba diante dela, nem devastadora, porque eles têm a mesma origem. Mas também existe algo especial na genealogia humana, na árvore genealógica, de que o homem é criado a partir de outro homem, depois de Adão. Eva foi criada a partir de Adão e todos os filhos de Adão e Eva são vindos a partir de casais. Existe um respeito intergeracional de que nós não estamos aqui abandonados. Existe um elo geracional. Para trás nós temos uma ligação, uma história e tudo isso intimamente ligado com Deus. Nós, como homens, estamos intimamente ligados à criação de Deus. Somos criaturas de Deus. Vejamos então que depois Deus criou Eva do corpo de Adão. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Gênesis 2, versículo 2, e também Gênesis 1, versículo 22, nós temos aí acerca da criação do homem. Ao que Deus aqui parece ter permitido que Adão entendesse o que estava acontecendo ali. Gênesis 2:23 diz... ali a citação é Gênesis 2:21 e Gênesis 2:22. Eu tinha dito que era Gênesis 2:21 e depois 1:22. Não, é Gênesis 2:21 e Gênesis 2:22. São dois versículos sequentes, né? Sequenciais, um depois do outro. Ao que parece, então, Deus deixou aqui e permitiu que Adão entendesse o que estava acontecendo, porque o versículo 23, logo em seguida, diz: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Então, o homem sabe a relação próxima que ele tem com a mulher, de que ela não é nem inferior, nem superior a ele, mas que eles estão ali com uma relação próxima de complementação. A mulher não foi tirada da cabeça, nem do pé, mas existe um símbolo aqui de que ele foi tirado do lado do homem, né? Ela foi criada a partir do ser humano Adão ali existente. Nós vemos também que
os cristãos diferem muito sobre o grau de que a natureza possa ter tido algum tipo de desenvolvimento. Ou seja, existe alguma divergência entre as vertentes cristãs, principalmente no que diz respeito ao criacionismo, ou até os cristãos de uma ala mais evolucionista, ou até aqueles que não se enquadram diretamente no criacionismo, mas creem numa inteligência, num design inteligente feito por um designer inteligente. Então, embora haja essas divergências sobre como que é o padrão ou os desenvolvimentos evolutivos após a criação, por exemplo, se depois da criação houve apenas uma microevolução, uma espécie de adaptação prevista já na criação de Deus para a adaptação nos diferentes ambientes, para o ajuste de alguns tipos específicos, ou até uma macroevolução, de acordo com alguns, conduzindo ao desenvolvimento de organismos mais e mais complexos. Embora haja essas diferenças, e muitas delas sinceras entre os cristãos no que diz respeito a essa matéria, os reinos animal e vegetal, segundo as escrituras, são tão explícitos de que eles são realmente criados por Deus, tal qual estão. Então, embora haja a compreensão por alguns de que houve algum nível de adaptação ou até mesmo de evolução, nós não podemos negar que o texto bíblico fala de uma criação verdadeiramente tal qual deveria ser. Deus as criou completa, Deus a criou completa. Então, os textos bíblicos são bastante explícitos e seria muito difícil para alguns defender a completa veracidade das escrituras e, ainda assim, sustentar que os seres humanos são resultado de um longo processo evolutivo. Principalmente quando esse processo evolutivo é pressuposto ou é presumido de uma visão materialista, de uma evolução não guiada, de uma evolução que ocorre apenas por efeito probabilístico e não através de uma inteligência ou de um fruto de um mecanismo guiado que tinha um propósito final de criar o homem. Uma visão de que o homem nasceu por acaso e daí Deus tem um plano para ele. Tudo isso é muito inconsistente com um panorama bíblico bastante contundente, bastante fiel ao que está escrito. Essa sustentação, então, é muito difícil se você tiver essa visão de um evolucionismo materialista e querer ainda sustentar as Sagradas Escrituras. Você vai ter que sacrificar um deles. E não se engane, não caia nesse laço, nessa ideia errônea de achar que manter o credo, manter a confissão bíblica significa quebrar bases de uma ciência adequada, de uma ciência correta e de um método científico acurado e preciso. Muito pelo contrário. A confissão e o correto entendimento de Gênesis, que vai ficar um pouco mais para frente, vai nos conduzir a uma ciência com C maiúsculo, a uma visão correta dos dados científicos, a uma leitura adequada, e não a criação de mitos narrativos ou até artísticos para preencher lacunas científicas. Isso significa, então, aqui, quando nós pegamos, que quando a Escritura afirma, por exemplo, que formou o homem do pó da terra, isso não parece significar que ele tenha utilizado um processo que levou milhões de anos e tenha empregado acaso no desenvolvimento de milhares de organismos crescentemente complexos. Ou seja, esse tipo de afirmação que nós encontramos na Bíblia nos tira a ideia de apenas fortuita necessidade ou apenas algum tipo de evolução não guiada para o desenvolvimento dos organismos crescentemente complexos. E ainda mais impossível de conciliar com o pensamento evolucionista é o fato de que essa narrativa bíblica claramente retrata Eva como não possuindo mãe. Ela foi criada diretamente da costela de Adão enquanto ele dormia. E uma base puramente evolutiva, isso não seria possível, porque Eva seria descendente de um indivíduo que não seria ainda ser humano. O primeiro ser humano fêmea seria então descendido de alguma criatura parecida com o ser humano, mas que ainda era animal. E não é o que sustenta a narrativa bíblica, de que o primeiro casal veio a partir da criação da terra, das outras coisas existentes, que Deus o forja, dá ele o fôlego de vida,
e depois a mulher nasce a partir dele, e não a partir de um outro animal que ainda estava em processo evolutivo, mas que não havia ainda se concretizado no homem. O Novo Testamento também afirma de forma bem contundente, né, a historicidade da criação especial de Eva vinda de Adão. Quando Paulo, por exemplo, diz: pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. 1 Coríntios 11, versículos 8 e 9. Porque doutrinas são sustentadas no Novo Testamento a partir da ordem criacional. Paulo está trazendo aos seus leitores contemporâneos e até aos leitores posteriores de que muitas das doutrinas cristãs não se fundamentam em uma circunstância social, em uma circunstância histórica, mas verdadeiramente numa ordem que Deus instituiu na criação, e isso envolve a criação de Eva a partir do homem, e isso traz também a defesa evangélica da historicidade de Adão e Eva, porque dentro do panorama da mensagem evangélica, algo que é fundamental é a compreensão da queda, e a queda do primeiro casal. Sem a queda do primeiro casal, você tem aí fragmentos para explicar a redenção, o alcance redentivo da obra de Jesus Cristo, porque o primeiro Adão falhou, veio o segundo Adão, e o primeiro Adão só existe tal qual ele foi, enquanto mordomo da criação e todas as suas atribuições, por causa do verdadeiro homem eterno, que é Jesus Cristo, o qual é a identidade de Adão e Eva e de toda a humanidade, criados à sua imagem e semelhança. Então a criação especial de Adão e Eva mostra que, embora possamos ser iguais aos animais, nós somos também distintos. É lógico que existe algo que nos assemelha, uma ligação horizontal que nós temos com todos os animais e até com o restante da criação. Mas existe também um elo vertical do homem com Deus, que o aproxima de Deus, porque ele foi criado à sua imagem e semelhança, e Deus atribuiu a ele algumas ordens, um mandato cultural que é exercido por causa dessa imagem e semelhança. Deus coloca então aí, compartilha algo que ele possui com os homens nisso. Então, embora nós tenhamos sim aspectos físicos, químicos e biológicos muito próximos, nós somos também diferentes. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Como nós vemos no Salmo 8, nós somos a coroa da criação, né? É da onde trazemos essa expressão. Nós somos o ponto alto e somos mais parecidos com Deus do que qualquer outro animal ou qualquer outra criatura, porque fomos designados para governar o restante da criação. Mesmo a brevidade da narrativa da criação de Gênesis, se comparada com a história dos seres humanos no restante da Bíblia, nós temos uma ênfase maravilhosa sobre a importância do homem em relação ao restante do universo. Ela, assim, resiste às tendências modernas de ver o homem como destituído de significado em comparação ao restante do universo. O homem tem sim um significado especial. Ele não só existe para a glória de Deus no sentido lato, mas ele tem um propósito relacional com o Senhor, de adorá-lo, de conhecê-lo e de viver alegremente diante dele. E ele tem uma expressão em obras, em ações por causa disso, em sujeitar, em cuidar da criação, de ter filhos, de ensiná-los no caminho do Senhor. E tantas outras consequências que vêm dessa doutrina de que Adão e Eva foram criados, sim, por Deus. Por hoje, nós vamos trabalhar aqui acerca da participação do Filho e do Espírito na criação. Ou seja, a criação é uma criação trinitária. Pai, Filho e Espírito Santo estão ali presentes. Deus Pai foi o agente primário do ato iniciador, do ato criativo. Mas o Filho e o Espírito também foram ativos e também estavam ali presentes. O Filho é muitas vezes descrito como aquele por meio de quem, por intermédio de quem a criação se deu. Nós vemos isso, por exemplo, em João 1,3, como nós vemos anteriormente. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Paulo diz que há um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. 1 Coríntios 8, 6. E nele foram criadas todas as coisas. Colossenses 1, versículo 16. Então aqui essas passagens nos fornecem um quadro sólido de que o Filho era agentivo na criação, na execução dos planos criacionais de Deus, de acordo com as diretrizes do Pai. Então, tudo que existe foi feito por meio dele, e sem ele, nada do que existiria, do que existe,
existiria. Mas não somente o Filho, o Espírito Santo também. Ele é geralmente descrito como complementando, preenchendo e dando vida à criação de Deus. O Espírito então estava presente em operação na criação dessa forma. Em Gênesis 1:2, vemos o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, indicando uma função preservadora, sustentadora e orientadora. Poderíamos dizer que é até finalizadora. É Deus quem está agindo, mas na pessoa do Espírito Santo, dando acabamento. Jó diz: o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então a participação do Espírito na sustentação do universo e até na criação do universo, não como a criação primária, mas no desenvolvimento da criação, o Espírito está presente. Salmo 104, versículo 30 diz: envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Observe também sobre a obra do Espírito Santo em Jó, versículos 26, 13, Isaías 43 e 1 Coríntios 2:10, que você pode ler na sua casa. Embora o termo Espírito de Deus seja usado de formas distintas e muitas vezes com significados diferentes, mas é inescapável a noção veterotestamentária e neotestamentária da participação do Espírito de Deus, do Espírito Santo, na criação e na sustentação de todas as coisas. Embora haja esse termo, né, para espírito, uma abrangência de significado, elas trazem sempre essa expressão, essa noção de que a obra do Espírito Santo, a obra de Deus é também uma obra através da terceira pessoa da Trindade, a obra do Espírito Santo. Então, meus irmãos, nós podemos concluir que a criação depende de Deus para a sua existência, para a sua sustentação, e que Ele criou para a sua própria glória. A doutrina da criação é uma doutrina muito maravilhosa. Eu pretendo ainda trabalhar, depois dessas 3 aulas, uma noção sobre um ambientalismo a partir de uma cosmovisão cristã. Então, muito fundamentada aqui na doutrina da criação. Então é isso. Nossa primeira aula acaba aqui. Nós temos 2 aulas ainda para falar sobre a criação, sobre a natureza da criação, sobre ela ser muito boa, e também um aparato exegético ali para Gênesis 1 e 2. Se algum ponto não ficou claro, se você tem dúvidas, coloque aqui nos comentários, envia no nosso Instagram, no nosso Facebook. Se você faz parte da Igreja de Cristo Reformada, manda lá no nosso grupo do WhatsApp que a gente tem o maior prazer de tentar responder. Como eu falei, espero ter sido claro e espero ter você com a gente nas nossas próximas aulas. Tem sido muito bom trabalhar aqui a teologia sistemática, numa linguagem mais acessível, sem muitos recursos difíceis de entender, mas que tem sido muito proveitoso para mim e para muitos dos nossos irmãos. Vamos orar e a gente finaliza e eu vejo você na nossa próxima aula. Senhor Deus, nós queremos te glorificar e te exaltar como Criador de todas as coisas. Nós vemos a tua beleza e os teus atributos naquilo que o Senhor criou. Nós não queremos adorar as coisas criadas, mas adorar somente a ti, porque tu és Deus bom, santo, eterno, justo e verdadeiro. Nos conduz à noção de que somos imagem e semelhança de ti, tua, e que tudo que temos de bom vem de ti. Que o Senhor deve ser exaltado através das nossas ações e que nós temos perfeita identidade, significado e propósito quando vemos a obra do teu Filho e que agora somos nova criação nele, porque caímos, nos distanciamos do propósito que o Senhor designou para nós, mas em Cristo Jesus somos recolocados nesse propósito e feitos agora à sua imagem. Nós somos imagem e semelhança de ti, mas ele é a imagem e semelhança de ti, porque ele é o Filho, por meio de quem todas as coisas têm sido governadas, criadas para a glória do teu nome. Esperamos redenção completa nele e te oramos e te agradecemos por essa aula, por esse dia. Em nome de Jesus, amém. Até a próxima, meus irmãos, e que Deus nos abençoe nessas nossas aulas, que você tenha uma boa semana e que possa sempre consultar esses estudos. Tchau, tchau, eu fico